Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre anestesia de silvestres. Vou deixar se apresentar. Então, bom dia, boa tarde, não sei. Meu nome é Sofia, sou médica veterinária, formada aqui em Brasília mesmo. Fiz minha especialização com medicina de animais silvestres e hoje eu atuo tanto na parte de anestesiologia, de pets não convencionais e silvestres, e a parte clínica também. Também? Uhum. E por que você resolveu ir para a parte silvestre? Você formou quando? Formei em 2021. Já estava um pouquinho mais... Porque eu formei em 2003. Então essa parte de silvestre não tinha o mesmo peso que tem hoje. Sim, com certeza. Cresceu muito nos últimos Muito. anos e quem se formou em 2000, 2020, 2003, 2005 sofreu bem mais que eu, Porque assim. eu lembro que quando eu fui fazer meu estágio final, eu fiz na Unesp, Legal. Jaboticabal. E tinha, se não me falha a memória, lá tinha um setor de Sim. silvestre, que era com o professor Barbante, se não me falha a memória. Legal. É. Sabe? E pra gente era muito estranho isso. Sim, com certeza. Se tem gente que até hoje acha estranho, né? Imagina Tem. 20 anos atrás. E como é que você chegou? Então, eu já entrei na veterinária querendo trabalhar com animais silvestres. Já sempre fui aquela criança que catava besouro na rua, que gostava de inseto, de bicho. E aí, no ensino médio, eu falei, não, é isso que eu quero. E já entrei na veterinária querendo trabalhar com animais silvestres mesmo. Então, desde o meu primeiro semestre, eu já busquei estágio nessa área, já comecei a estudar e me direcionar mesmo. Nunca mudei de ideia. E acaba que, não desmerecendo os outros anestesistas, Sim. mas para vocês acaba sendo um pouco mais complicado. Porque saber farmacologia, farmacocinética, em várias espécies. Sim, isso com Você não consegue certeza. montar protocolos padrão. Sim, isso é verdade. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito nessa ideia, né, nessa profissão, foi que eu comecei pela clínica, né? Eu comecei me direcionando, entrando pela parte clínica, e na residência eu descobri que eu amava anestesia. Inclusive, quando eu entrei na residência, eu achei que eu queria ser cirurgiã. E aí a vida mostrou que não era bem assim. Então, eu acho que o que me facilitou foi porque eu já tinha essa base de anatomia, fisiologia, e entrei de fato com a parte de farmacologia, farmacocinética depois. Porque eu vejo que muitos anestesistas que começam a trabalhar com silvestres têm dificuldade porque eles não têm essa base clínica, né? Eles têm a base de pequenos animais, que é muito diferente, assim. Até a parte de comunicação com o tutor, de manejo do animal é completamente diferente. Sim, mas é uma coisa que eu falo até demais aqui, que é o seguinte. O que eu percebo é que a grande maioria acaba se formando e pensando já em fazer especialização em algumas áreas, sem ter exatamente essa vivência clínica. Isso é base para tudo, né? Independente de qual área você quer ter uma base da clínica, eu acho que é essencial. Né? E no seu caso te ajuda, porque, exatamente como tu falou, lidar com tutor é diferente. Você vai pegar animal desde gramas até Sim. sabe-se lá quantos quilos. Sim, isso é verdade. Né? E aí facilita para você Com até ter certeza. entendimento de qual procedimento cirúrgico, o que vai ser e como esse animal precisa se comportar durante a anestesia, é isso? Sim. E até no pré e no pós, assim, anestésico, tudo vai mudar, né? Não vai ser um paciente que, dependendo do porte do animal, que a gente vai fazer tudo que a gente consegue fazer em um cão, por exemplo. Então, todo esse manejo, ele começa muito antes da anestesia, né? Então, eu acho que realmente essa base, ela é imprescindível, assim. E para o pré-anestésico desses animais também acaba sendo mais complexo. Sim, com Porque não dá para certeza. simplesmente canular, ficar segurando ali bonitinho. Não Tem uns dá. que é impossível. Tem. E é muito diferente até quando a gente pensa assim, um pet não convencional mesmo, um coelho, um rato e uma onça, por exemplo, né? Porque hoje, na clínica, eu consigo ter, assim, todos os exames pré-operatórios que um cão e gato tem. Eco, eletro, exame de sangue, ultrassom, tudo. Agora, no animal silvestre, de fato, a gente não tem informação nenhuma, a gente não tem nem o peso, né? A gente estima e muitas vezes anestesia para fazer esses exames, né? Então, muda muito também dentro da veterinária de silvestres, muda muito a abordagem para cada animal, assim, para cada grupo, né?
Era porque o Thiago Uhum, Lutzinski, quando esteve aqui, sim. comentando da Manassi, Uhum, que eles tinham que anestesiar para fazer o curativo. E numa dessas, uhum, eles estão lá tranquilo, fazendo, de repente a bicha levantou e sentou. Aí ele disse, a alma sai do corpo, volta. sim. Ele fala, a É, sorte foi que ela acordou tranquila. sim, sim. Isso em grandes felídeos, assim, acontece com uma certa frequência, esse despertar, né, Aham. repentino. Então, são coisas que a gente tem que estar preparado. E nessas horas é o anestesista que vai ter que resolver, né? E o monitoramento desses animais? Então, a principal dificuldade vai ser nos animais pequenos, assim, porque animal grande é tudo muito mais fácil. A gente tem materiais que comportam isso, né? Uhum. Hoje a gente tem alguns equipamentos específicos que, por exemplo, eu consigo monitorar um hamster de 20 gramas, porque a gente já tem eletrodo agulhado ao invés Hum. né, com jacarés normais. Aquele Mas eletrodo de adesivo, dá pra usar também? Não. dependendo do tamanho do animal, até dá, mas acaba que às vezes às vezes a pele ela é muito grossa, a derme é muito grossa, a gente acaba Uhum. não tendo uma boa leitura, assim, então acaba que nem sempre vai ser viável. Mas o que a gente vai precisar fazer às vezes é entender as nossas limitações, né? Então, no hamster eu não vou conseguir pegar pressão, nem que eu queira muito. Às vezes eu vou ter, o ECG, vou ter a temperatura, um sonho e muita atenção, né? Porque são animais que tudo vai mudar muito rápido e que você tem menos artifícios para monitorar esse animal. Então, acaba que as limitações vão mais dependendo do porte do paciente mesmo. E aí, nesse caso, como eu estava comentando, né, o protocolo vai mudar, Uhum, né? sim, Quando você tem os exames, beleza, dá para você pensar o que que você vai fazer. sim. Quando não tem os exames, Aí, quando a gente não tem, principalmente pensando, né, nessa animais de vida livre, animais de zoológico, a gente precisa ser muito cauteloso com a escolha das medicações, mas ao mesmo tempo tem animais que eu não posso me dar o luxo de deixar ele só tranquilinho, né? Eu preciso derrubar ele, senão ele vai derrubar a gente. Então, o que eu tendo a fazer muito é associar várias medicações para a gente diminuir as doses e minimizar os efeitos colaterais, né? uhum. Então, usar os princípios de anestesia multimodal, que em pequenos também é muito utilizado, mas nesses casos a gente precisa utilizar com muito mais cautela e muito mais, porque qualquer sobredose ali, ainda mais que a gente está estimando pesos, pode ser fatal. Então a gente tem que trabalhar com fármacos preferencialmente reversíveis, com fármacos com uma dose letal muito alta, né? Porque a gente precisa dessa segurança para trabalhar com animais que a gente não tem formação. E quais são os fatores mais críticos que você que acaba optando? Que seriam limitantes, por assim dizer. Limitantes para qualquer animal? Uhum. Então, eu acho que assim, vai depender muito da situação, né? Tem situações que a gente tem um animal em urgência, em emergência, que a gente vai precisar anestesiar ele mesmo, não vai ter como esperar, né? Então, eu acho que as principais limitações na anestesia de silvestres é a estrutura, porque por mais que às vezes a gente tenha uma estrutura excelente, tem situações que a gente está num setas, que a gente não tem equipamentos adequados, às vezes a gente tem que fazer anestesia a campo. Então, eu acho que estrutural seria o maior problema, né? Farmacológico, eu acho que a gente tem vários problemas, mas não limitações. Eu acho que a gente só tem que ter bom senso para lidar com as coisas, como em tudo na vida, né? É. Não, e eu falo assim, é mais complicado porque alguns desses animais que você vai a campo, a grande maioria desses de vida livre, tudo, Uhum. acaba querendo ou não, para qualquer coisa ele vai ter que ser sedado Sim, para sim. poder mexer, Uhum. Sim. né? E aí acaba ficando mais complicado quando você precisa, por exemplo, sedar para fazer um exame e depois anestesiar para poder fazer um procedimento. Sim. Aí, idealmente, são animais que, se a gente puder ter um acompanhamento de exames hematológicos, por exemplo, toda vez que a gente for sedar, é o ideal, porque aí a gente consegue acompanhar se a gente está sobrecarregando esse fígado, esses rins, mas nem sempre a gente tem esse dinheiro, essa estrutura, né? Mas, de forma geral,
Até o próprio caso das onças do Pantanal, que tinha que sedar a cada 2 dias, Uhum. a gente já tem fármacos muito seguros para trabalhar de uma forma que a gente não vai afetar tanto o animal assim. Então, eu acho que é tudo lidar muito bem com o planejamento, com o acompanhamento do animal. Mas, de forma geral, não acho que isso é um problema, ter que Uhum. sedar várias Não, vezes. sim. Né? Então, Acaba sendo um risco maior. acaba sendo um risco maior. Mas, Tem que fazer. escolhas, né? Sim. E existe um risco maior de mortalidade ou de... Porque, como você falou, tem animais aí de 20 gramas. Uhum, Então, sim, uma onça de, sei lá quantos quilos, sim. 70, 80 quilos. Hoje, quando a gente pensa em mortalidade, assim, tanto no trans quanto no pós-anestésico, PETs não convencionais, a gente vai trabalhar com uma média de 17, 20% de chance de óbito. Isso animais hígidos, né? Coisa que para cão e gato isso vai para 3%, 2%, para humano vai quase 0, alguma coisa por cento. Uhum. Então, a gente tem muito mais risco e o risco eu correlaciono muito com a nossa falta de conhecimento, porque são muitas espécies, a gente não sabe quase nada da maioria delas. Eu acho que um dos limitantes maiores que eu vejo na parte de espécies pets é a falta de literatura. Com Você certeza. tem que Eu correr acho que é muito muito. atrás. Eu acho que a maior limitante é o que causa essa porcentagem de óbito ser tão alta, porque falta muito estudo sobre, assim, realmente. Uhum. Eu falo isso porque eu tava outro dia lendo, fui pesquisar sobre a parte endócrina mesmo, Uhum, né? Como eu comentei no começo. Porque é algo que a gente não vê muito falar. sim, E eu fui buscar, cara, você não tem quase nada. nada mesmo. Isso é uma dificuldade muito grande, assim. Eu comecei a pegar muito caso endócrino em porquinho taíde, em coelho, até em ave, e assim, você não encontra nada. E a base de literatura de pequenos não serve, porque são animais herbívoros que, teoricamente, a gente não teria uma sobrecarga do pâncreas, por exemplo, e tem, a gente está vendo que tem. Então, realmente, isso é um limitante, não só para anestesia, mas para tudo da clínica de silvestres é um limitante muito importante, assim. E qual foi o animal mais diferente que você já anestesiou? Então, eu falo que isso acaba, a gente vai acaba perdendo, assim, esse parâmetro de diferente, né? Mas atualmente, eu estou no meu mestrado e a gente conduz muita pesquisa Uhum. com silvestres no meu mestrado. E eu tô com um projeto de pesquisa com anestesia em barata de Madagascar. Então eu acho que é o que. Aquela bicha É, big de tamanho. então eu acho que é o que seria o mais diferente, assim, para as pessoas. Mas E dá pra anestesiar? dá, dá. E a gente tá tendo resultados muito legais com anestesia neles. Porque são animais que são criados como pet. É Então, mesmo. aham. Então tá sendo muito Isso é bem bacana, assim. exótico mesmo. É. Mas já anestesiei a raia, já anestesiei. hum, É peixe, esse é mais complicado. Até que não, assim, porque eles têm uma absorção pela pele, né? Uma própria imersão muito Uhum. boa. Então, as limitações seria a monitorização mesmo. Uhum. Mas eu acho Você muito bota ele legal. num tanque? É, Não é um tanque, bem, uma bacia. geralmente a gente induz na água e aí coloca numa estrutura úmida, né? No Porque não caso. dá pra operar dentro d'água. Exato. No caso das arraias, a gente fez com aplicação direto no órgão respiratório delas, de Propofol, então foi quase que uma anestesia inalatória, só que não. Que legal. Então é bem diferente. Eu acho, eu sou suspeita, né? Mas eu acho muito interessante. Não, eu acho legal. Eu tô há 20 e tantos anos trabalhando só com pequenos. Uhum. Então essa parte silvestre pra mim é sempre tudo muito novidade. É um mundo à Porque a parte. veterinária ela cresceu muito e Sim, se especializou muito ao longo desses 20 e tantos anos. sim, com certeza. Né? Como eu comentei, quando eu formei, a gente não ouvia falar muito em pessoas tendo pets Sim, com diferentes, certeza. não Uhum. convencionais. E hoje em dia já se tem mais, Sim, bem bem mais, mais mesmo. né? Uhum. E, obviamente, esses animais acabam vivendo um pouco mais e acabam tendo que passar por mais procedimentos, Isso é verdade. Uhum. né? E aí a gente fala, às vezes, num hamster, num coelho, às vezes tem que fazer desgaste de dente, tem que ser Uhum. anestesiado, né? Sim, Porque sim. não dá pra fazer, ele não vai ficar igual a gente sentado Não. dentista com a boca aberta. Não, não mesmo. Até fazer exame físico neles é complicado às vezes, imagina fazer Não, qualquer. peguei um maltezinho hoje que só Jesus na cauda. E, e, e acaba ficando complicado por conta dessa variedade de espécies,
Porque, como você falou, tem a deficiência da estrutura. Uhum. E é o que eu sempre falo, cara. Não adianta você querer atender um Silvestre na sua clínica. Uhum. Encaminha para uma clínica especializada porque eles vão ter Sim, estrutura para, sim, com certeza. né? E acaba que a lista de fármacos também varia bastante, né? Sim, sim, com certeza. Acaba que a gente usa a mesma base, mas vai Uhum. mudar muito principalmente as doses, às vezes uma medicação que para certa espécie é tóxica, para outra não, então isso é mais complicado ali, as particularidades, né? Uhum. E é, como é que você faz essa seleção? Uhum, Porque acaba que, como você falou, se você atende muito animal pequeno, acaba que aquilo ali dura bastante tempo, uhum, sim, né? sim, E como é que você faz esse preparo anestésico? Né? Porque, obviamente, diferente de um cão e gato, que já tem aqueles uhum, protocolos básicos, sim, sim, né? Como você falou, varia muito de espécie para espécie. sim. Como eu falo, seleção de fármacos, você diz? Ou de modo De um geral? modo geral. Cada espécie ela vai ter uma necessidade ali, né? Como você falou, os peixes, a gente tem que fazer toda uma Uhum, estrutura de tanque, de recuperação, de sedação, de preparo ali no momento cirúrgico. Acaba que as medicações que a gente usa são as mesmas, então eu vou pensar muito mais em, por exemplo, dexmedeto, midazolam, metadona, morfina, tudo isso é igual, do né? básico. Uhum, Só vai mudar mesmo a concentração. Às vezes eu vou precisar de uma concentração bem mais diluída, às vezes de um fármaco bem mais concentrado, mas vai mudar basicamente tudo, né? Não tem como pensar assim. e Animais grandes, por exemplo, onça, enfim, tamanduá, a gente já tem que trabalhar com dardo muitas vezes, com até para zarabatana, conseguir chegar. até para conseguir chegar no animal. E aí, quando a gente pensa nesses animais, a gente quer um fármaco muito mais concentrado para não ter que ficar tirando vários dardos no animal ou várias Uhum. aplicações que seja. Então, que vai variar tudo, né? Não tem uma. E acaba que a manutenção é basicamente inalatória também. Também, assim, eu trabalho muito com TIVA, com anestesia total intravenosa, desenvolvo muita pesquisa com isso, né? Uhum. Porque, como a gente falou, tem pouca pesquisa, então tudo tá aí pra gente desenvolver, né? Mas inalatória também é muito utilizada, tá? Então, dá pra usar os dois. E agora, por curiosidade, como é que faz a monitorização dessas baratas? Com Doppler, né? E visualizando mesmo o comportamento de indução, elas passam por todos os estágios anestésicos, igual a gente, igual cão e gato, de Uhum. excitação, de agitação, relaxamento, é incrível, assim, eu acho lindo. Mas a gente faz muito. Na minha cabeça, eu tô tentando imaginar a situação. Eu tenho fotos, vou te mostrar depois. Porque é muito É diferente. muito diferente. Mas a monitorização geralmente é com Doppler, que É. aí a gente consegue ver um pouco do movimento respiratório, mas é muito sutil, e a gente consegue ver, escutar o coração pelo Doppler mesmo. Legal. É um mundo à Tô imaginando parte. aqui, porque é bem diferente, né? É muito diferente. E a gente falou das baratas, mas tem outros insetos que o povo tem como pet também? Aí, as pessoas criam muito tarântula, né? Aracnídeo, Sim. assim, tarântula. Tem alguns lugares que criam bastante daquele bicho-pau, assim, tem uns coloridos. Uhum. Besouro. Fora do Brasil, principalmente, criam bastante. Aqui, o que eu mais vejo é barata de Madagascar, tarântula e criam alguns, mas mais como alimentação para réptil, né? Então, Uhum. tenebra, essas coisas não acabam não sendo tanto pet. Mas criam caramujo, criam de tudo. Tudo que você imaginar. Mas o mais comum mesmo é tarântula. E você já passou por alguma situação mais complicada e inusitada ao mesmo tempo? Porque eu imagino, por exemplo, a contenção de uma iguana Uhum. deve ser complexo para você poder fazer o pré-anestésico. Ou faz em caixa? Não, assim, geralmente não é tão complicado. A gente contém fisicamente, né? Uhum. Faz a aplicação, espera Eu e imagino que um bicho daquele se estressar, a rabada dói para um dói, dói, cacete. Eu dói. já tomei de um filhotinho. Não, dói. Mas aí a gente tem que segurar. Geralmente a gente segura ali na parte da perna
junto com a cauda, né? Porque se a gente só segurar a cauda também, ele faz Só. autotomia, né? Então tem que segurar bem firme, é um animal que morde, que dói, que dá rabada, então É porque a gente tem tá que fazer uma falando, contenção agora muito é mais bem ou menos isso feita. aqui, assim. Com o rabo ainda vai até. Pode até um pouco mais. Sim, mas com contenção física mesmo. Às vezes com cambão, com luva de raspa, segura, aplica intramuscular, espera relaxar, pega um acesso e aí vai igual. Como eu falei, para mim é tudo muito diferente do meu Aham, habitual. sim. Imagina você pegar um acesso de um hamster, que nem você falou. Uhum. É muito mais É, complicado. é. Eu sei que tem catéteres Sim, sim. Acaba sendo. mínimos, mas é. Sim. Em alguns casos a gente acaba tendo que pegar acesso intraósseo, né, em animais pequenos. Mas, de forma geral, até assim, 25 gramas dá para pegar acesso venoso, só é muito mais difícil mesmo, né? E até manter esse acesso é muito mais difícil. Então acaba que a gente tem essa alternativa do acesso intraósseo também. E quais foram assim a casuística maior desses animais de procedimento cirúrgico? Você tem uma noção? O que eu mais pego na rotina é coelho, porquinho da Índia, rato, e aí na parte de vida livre, muita ave. Qualquer tipo de ave, né? A gente pega bastante. Aí acaba tendo outros casos, mas a principal mesmo seria os roedores, coelho e as aves de vida livre mesmo, que aí Uhum. tá na minha rotina toda semana. E você ainda tem atendimento clínico Sim, sim, ainda tenho. e isso te facilita para ter uma noção se realmente vai ser preciso de cirurgia ou não. Sim, com certeza, com certeza. É, eu até já pensei muito se eu queria ficar só na parte anestésica, mas eu acho que a clínica é incrível, né? Eu não consigo desvincular, assim. Uhum. Mas isso me ajuda muito a conduzir o caso, a entender o animal como um todo, a entender até o risco anestésico, cirúrgico É envolvido. porque eu imagino que fique fácil até para você conseguir discutir com o cirurgião o Uhum, protocolo anestésico, como é que vai ser, o que que vai ser, como é que vai fazer, como é que não vai fazer. sim, Até para planejar toda a cirurgia fica mais fácil, com certeza, com certeza. né? Porque eu acredito que nesses casos deve ser muito mais discutido Uhum, e definido como é que vai ser do que sim, cão e gato. sim, sim. E a gente tem tido uma evolução nos últimos, ali, alguns anos aí, 3 anos, que é nítido, tanto que vai evoluindo a cada ano a medicina de silvestres, né? Então, hoje a gente já trabalha às vezes com, ah, não, esse animal tem risco de sangramento, é um animal pequeno, então ele não pode, a gente não tem esse luxo, né? Então a Uhum. gente já entra com transfusão transcirúrgica, a gente já tem tido algumas coisas que alguns anos atrás não era tão fácil assim, né? Uhum. Então, eu sinto que o planejamento cirúrgico anestésico melhorou muito nesses últimos anos, com toda certeza, assim. E é porque eu acredito que. Eu lembro que na época que eu estava na faculdade, tinha um professor meu que ele morou e fez estágio uma época no zoológico Agora eu não lembro, cara, porque ele fez grande parte da pós dele, mestrado, doutorado, tudo no Texas. Uhum, E ele estava comentando que uma vez num zoológico foram discutir para fazer nucleação uhum, de uma rã. Uma. Ah, não, de uma perereca. uhum. E aí eles levaram tanto tempo decidindo como é que iam fazer. Que o animal morreu. Não, no dia da cirurgia ela só passou a pata assim, com o olho. Falou, beleza, não vamos precisar mexer. Ah, eu resolvi isso, tudo eu nessa casa. Né? Sim. Já estava muito ruim. Uhum. E hoje essa questão dos zoológicos também melhorou bastante nessa Melhorou, preocupação melhorou, com esses animais. com Então, os certeza. cuidados, eles também passam por alguns procedimentos, Uhum. Sim, com né? certeza. Principalmente dente, Uhum. se precisa fazer alguma coisa, e aí nesse caso vai ter que ser também anestesiado. Sim. E no caso zoológico, geralmente não tem os exames de sangue. Não, até tem, mas dependendo do animal, a gente precisa anestesiar para coletar o sangue, né? Então, hoje a gente tem um trabalho muito bacana de condicionamento, então Uhum. alguns animais aceitam essa coleta acordado. A Camila, né?
É a Camila, ela veio aqui, Ela não teve veio? aqui. Ah, Teve legal. aqui. Então, isso consegue ser feito, mas não é em todo lugar, não é todo animal que aceita, né? E Uhum. isso já tem melhorado muito e facilitado muito o trabalho, com certeza. Aí tem que ser esse trabalho de, né, multidisciplinar para conseguir otimizar esse Uhum. serviço. Mas com certeza já melhorou muito. E nesse caso de vida livre, acaba sendo mais emergência, né? Sim, sim. Durante a minha residência em Uberlândia, a gente, nossa, recebia animal que precisava operar assim, imediatamente. Animal com ruptura de bexiga, já peguei animal que colidiu com avião, ave que colidiu com uma aeronave. Então, assim, chegou com a asa amputada, com hemorragia. Então, tem coisas que a gente E não. aí é um animal pequeno, perde muito Exato. sangue. A gente tem que agir assim imediatamente. O risco é muito mais alto, mas também Uhum. dosar o risco e benefício. Então, a gente trabalha muito com essa medicina de emergência, anestesia de emergência também. Uhum. Principalmente nesses centros que recebem animal de vida livre como um todo, né? E como é que é conversar com o tutor a respeito do risco anestésico? Porque, eu pergunto por quê. É uma das coisas que eu tenho conversado muito com a minha anestesista lá. Uhum. E é uma das coisas que eu acho que deveria existir na medicina veterinária e não tem, que é a consulta anestésica. Sim, sim. Por quê? Isso. Para sentar, explicar para o tutor, ó, a gente vai precisar fazer isso, 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 e não só isso. Eu até estava conversando com ela, com ela e com um outro amigo meu que é anestesista também. A gente falou, cara, seria excelente porque vocês conseguiriam definir também quais os exames necessários para aquele animal, Sim. em vez da gente ficar naquele protocolo Uhum. fechado Sim, isso é e verdade. começar a individualizar mais para cada paciente, Uhum. como é feito na medicina humana. Sim, com certeza. Isso é uma coisa que também tem melhorado um pouco, assim. Hoje, para mim, não tem como entrar num procedimento sem o tutor do responsável ter me visto, né, conversado comigo. Então, uma coisa que eu preconizo muito é conversar com todo tutor, que deveria ser o básico, né, antes de entrar no procedimento. Muitas vezes eu não consigo fazer essa consulta anestésica, para mim seria o ideal, mas eu consigo conversar com um clínico, caso não seja eu, Uhum, para direcionar os exames, né? Acaba que seria muito mais personalizado se a gente tivesse esse contato inicial, porque já tiveram situações de que marcaram um procedimento, eu cheguei lá, eu olhei para o animal e falei, gente, não tem como anestesiar esse animal desse jeito, né? Não, não, a gente vai precisar esperar, vai precisar estabilizar. Então, eu acho que ter esse contato prévio seria muito mais importante. E eu prezo muito por uma conversa muito sincera com o responsável, porque, como a gente conversou, o risco anestésico é muito maior. A gente minimiza isso o máximo possível, fazendo os exames pré-operatórios, fazendo um preparamento cirúrgico 100% adequado, mas ainda assim existe o risco, né? Então eu sempre deixo isso muito claro para os meus clientes, para os tutores, que a gente está fazendo ali o melhor que a gente pode, mas existe risco, a gente nunca consegue anular isso, nem uhum. humano, né? A gente vai fazer uma endoscopia e tem chance de morrer. Então, eu sempre tenho essa conversa muito clara com meus clientes. E é importante isso, né? Sim, sim, Até para você deixar aquele responsável ciente sim. de todos os riscos que envolvem uma Uhum, anestesia. com Aí eu certeza. falo, tanto faz pequenos, silvestres, Uhum, grandes, sim. porque. E, e aí, na minha opinião, eu acho que traz também uma segurança maior para o cliente, Uhum, quando você tem essa conversa sim, direta. sim. Então, é uma das coisas que eu estou tentando ver se eu consigo estabelecer isso lá na clínica, Uhum, para que a gente tenha essa consulta anestésica. sim. O que eu vejo que está sendo uma dificuldade, assim, é que muitas vezes não querem porque vai ser um serviço a mais, vai ser um custo a mais, né? Mas eu acho que deveria ser essencial, né? Deveria sim. Uhum. Porque O que eu tenho pensado lá na clínica é embutir no valor da cirurgia. é uma opção que a pessoa nem fica sabendo, né? Que tá. Porque realmente eu acho que é, até para pessoa estar preparada antes do dia da cirurgia, não conhecer o anestesista ali no dia, saber os riscos na hora, porque a pessoa não teve nem tempo de raciocinar, de entender o que pode Ainda mais acontecer. quando. No caso de Silvestre, tem muita cirurgia letiva também ou não? Tem bastante. Tem? Uhum. Até nesse caso de cirurgia Sim, letiva, principalmente nesses dele pensar, casos. falar assim, cara, vou fazer? Não vou Aham, fazer? O principalmente. risco compensa? Uhum. Eu acho que o caso das eletivas é o principal, porque a cirurgia de urgência, emergência, tem que fazer. A pessoa não tem muita escolha. Ela sabe, ela já está mais ciente, não é que ela sabe, mas ela já está mais ciente do Uhum. risco. Agora, uma eletiva, por mais que o risco seja muito pequeno,
é muito pior você perder um paciente de uma eletiva do que de uma cirurgia de emergência, né? Sim. E para o tutor também, para o cliente também. Então, isso realmente tem que ser conversado, porque existe o risco, infelizmente, a gente não consegue Eu anular. penso que, por exemplo, cara, eu uma vez, nos locais que eu trabalhei, eu fui coletar os exames de sangue, era uma boxer, nem era velha, devia ter 3 para 4 anos. Uhum, Fui coletar os exames de sangue para retirar um nódulozinho, uma verruga, uhum, e ela parou, sim, enquanto eu estava coletando. sim, O que eu brinco, a minha sorte é que o tutor estava segurando a cachorra. uhum. Como é que explica, né? Né? E aí, você tendo essa conversa de todos esses riscos, Uhum, deixa o responsável, o doutor, muito mais tranquilo. sim, com certeza. Eu acho que a gente cria uma relação de confiança por estar sendo claro, né? A gente não quer mascarar os riscos, a gente não quer convencer a todo custo, a gente quer mostrar realmente o lado positivo, o lado negativo e os riscos inerentes que todo procedimento vai ter. Uhum. E no caso desses animais, como você falou, o risco de óbito é um pouco maior do que Uhum, nos demais. uhum, E essa comunicação com o tutor, caso não tenha o resultado satisfatório? uhum. Como é informado, né? Então, Porque acaba que é um peso, tanto para você que com anestesiou, certeza, quanto para quem estava operando. com certeza. É, essa comunicação nunca é fácil, né? Eu sinto que por mais que a gente já esteja ali alguns anos passando por isso, nunca é fácil. Mas eu tento sempre deixar de forma bem clara e já começar a conversa falando que eu não tenho boas notícias, que infelizmente vou conduzindo a conversa de fato Uhum, para a pessoa entender, mas não tento amenizar desde o início, né? Eu deixo sempre muito claro, porque às vezes a gente vai dar uma notícia e às vezes a gente acaba deixando uma esperança e aí no final vem com a bomba, né? Então, é o gato subindo no telhado. então eu sinto que ser direto, apesar de, né, ser emotivo, abraçar esse Uhum, tutor emocionalmente, que é muito importante, eu já começo a conversa falando que as notícias não são o que a gente esperava, sabe? O que a gente queria, né? uhum. E, de modo geral, assim, claro que os tutores sempre ficam muito tristes, mas a maioria das vezes eles são compreensivos porque eles já sabiam, eles já tiveram essa conversa, né? Nunca é Uhum. fácil, mas eu sinto que essa conversa prévia ajuda muito a ele estar preparado também. E como é que você se sente nessas situações? É uma merda, né? Nunca é fácil, assim. Ainda mais quando é paciente que eu tô acompanhando há muito tempo, nunca é algo fácil. E eu sou uma pessoa muito emotiva, Uhum. eu sinto que eu sou muito racional, mas eu também sinto muito, né? E é, a gente, a gente nunca tá de boa com isso, né? Nunca tá. E eu sinto que eu melhorei muito com essas reações, mas ainda assim eu sinto que nunca vai ser Não, fácil. porque, como eu falei, são 20 e tantos anos de formado, até hoje Uhum. eu não me acostumo. Sim, sim. E eu espero não me acostumar, porque eu acho que no momento que eu me acostumar tem algo errado. Uhum. Então, eu acho que no momento que for fácil ter essa notícia ou ter essa perda, que muitas vezes a gente espera porque o quadro não está favorável, eu acho que se algum dia eu me acostumar, eu morri por dentro. Então, eu espero que continue difícil e que eu sinta esses óbitos, porque cada paciente que passa por mim, ele é muito importante, né? Mesmo sendo muito rápido. Então, eu espero continuar sentindo por eles. E os tempos cirúrgicos são geralmente mais curtos, obviamente, Idealmente. dependendo do caso. Sim, sim. Idealmente, principalmente para animais pequenos, com metabolismo muito acelerado, o procedimento ele tem que ser o mais breve possível, né? Mas ainda assim tem uma média ali de 1 a 3 horas por procedimento, dependendo Uhum. do A gente quadro, está falando entre pré-anestésico, indução, de tempo anestesia e cirúrgico. recuperação. Tempo Tempo cirúrgico mesmo. cirúrgico, porque assim, o tempo de preparamento do animal vai depender muito do tamanho desse paciente, mas eu diria ali em média, PETs não convencionais, 1 meia hora de pegar acesso, né, MPA, indução, deixei ele pronto pro cirurgião, Cirurgião. falei, pode ir,
30, 40 minutos. Porque é isso, eu sempre prefiro fazer uma MPA para o animal ficar tranquilo, pegar o acesso sem ele estar estressado, porque isso é um ponto muito importante. São animais que são presa muitas vezes, principalmente os pets não convencionais, né? Então, se eu estressar muito ele no início, o requerimento anestésico vai ser muito maior, vai ser muito mais Existe um difícil. risco de óbito também, Com dependendo desse certeza, com estresse, né? certeza. Então, eu gosto de tomar esse meu tempo, assim, fazer as etapas, respeitando o paciente, né? Então, eu diria que em média são uns 30 minutos. Agora, se for pensar numa onça, aí vai depender dela, né? Vai ali uns 40 minutos, uma hora, só esse tempo de pegar o animal, de dardar, enfim, preparar tudo, já seria esse tempo. Em geral, os procedimentos cirúrgicos vão durar ali uma hora e meia, Uhum. preferencialmente menos, né? Mas casos mais Qual seria o tempo complexos. ideal? Ai, eu diria ali de 30 minutos a uma hora. Tem que ser o The Flash. É porque dependendo, porque eu imagino, falar um hamster eu Sim, castrei uma cadelinha de 1,9 kg, já achei que minha mão tava grande, sim, imaginando um sim, com hamster. certeza. Acaba que também, assim, tem procedimentos que são muito mais curtos, 20, 30 minutos, são muito mais curtos. E ajuda muito com os equipamentos, né? Se tiver bisturi elétrico, se tiver ali o... Nem sei mais essas coisas que tenha. O hemoclip, tudo isso agiliza muito, Tô doido pra muito. arrumar um bisturi ultrassônico, mas tá tão Nossa, caro. eu vejo os vídeos assim, eu fico, meu Tá Deus, tão isso caro. seria tão rápido pra mim. Tá tão caro. Eu comecei a pensar nisso no dia que eu tava com a possibilidade de ter que tirar uma tireoide. Nossa, Eu falei, cara, isso ia me ajudar tanto. uhum. Isso agiliza muito, assim. Mas tá 14 conto. Nossa, não é fácil. Mas com certeza, tendo todos esses equipamentos ajuda muito. Como hoje eu faço anestesia nas duas realidades, né, em clínica particular e em universidade, eu sei que muda muito a realidade. Então, a cobrança também vai mudar em relação ao tempo, porque os equipamentos vão mudar. Sim. Então, já anestesiei que E cirurgia. não só os equipamentos para anestesia, mas também o material cirúrgico Sim, acaba sim. sendo muito diferente, né? Hoje Porque eu. quando você vai numa clínica Uhum, especializada, uhum. ele já está todo preparado para aquilo. Sim, sim. Hoje eu tenho a vantagem que os equipamentos anestésicos são meus. Então, Facilita é, eu bastante. não sofro mais com isso, porque tem que ser muito específico. Não Uhum. adianta eu querer pegar um monitor para cão e gato e querer rodar com isso. É É muito porque até o diferente. próprio padrão dele vai Sim, ser muito sim, diferente, né? com certeza. E Para você, pegar a frequência cardíaca alta e baixa, dependendo do animal. é, Então, para pegar uma ave, você tem uma sim, frequência cardíaca extremamente sim, alta, sim, o que é dentro do exatamente. normal. Uhum, realmente. Então, eu preciso ter tudo isso muito padronizado. Então, pelo menos essa parte, eu não tenho tanto problema porque eu tenho Uhum. os meus materiais, né? Agora, a parte de fato da cirurgia vai depender do lugar. E Uhum. universidade, por mais que esteja melhorando muito, universidade pública tem, né, suas limitações. Então, o tempo cirúrgico também vai aumentar. Uhum. Então, isso E você vai está fazendo seu depender. mestrado lá no UNB? Isso, eu faço lá no UNB. Com TIVA em aves silvestres. Ah, legal. Uhum. Então, a parte ali da rotina. Ave é o que mais chega, né? Uhum. Então, eu Eu faço. formei lá. Formou? Legal. Sou da quarta, pô. Nossa, massa. Mudou Então, muito aquilo com ali. certeza. É, realmente. Então, você viveu o início ali de tudo, né? Bem o Deve ter início. sofrido. Bem o início. Deve ter Bem o sofrido. início. Então, Né? E usa bomba, essas coisas também? sim, sim. Ainda mais para animal pequeno. Bomba de seringa para Aham. infusão. É, ainda mais para esses animais pequenos. Como eu trabalho com TIVA no meu mestrado, tem ave de 30 gramas que eu faço TIVA. Então, Cara, preciso deve dar um ter. trabalho, bicho. Eu É, tô imaginando que até para cálculo de dose, porque é sim, tudo muito é. mínimo. E tem que ser uma bomba de infusão boa, porque a infusão tem que ser mínima também, né? Ela Então, tem que estar muito bem tem, calibrada. tem que estar muito bem calibrada. As medicações eu tenho que diluir muito. Então, tudo vai ser bem específico. Eu tava. Teve um procedimento lá na clínica e o anestesista ele costuma trabalhar muito com bomba, né? Uhum. E aí é um problema porque, dependendo da marca das seringas, tem que recalibrar ela Sim, inteira.
Sim, isso é verdade. O que eu faço é deixar a maioria das marcas que a gente usa já cadastrado, porque senão ter que cadastrar cada uma antes da anestesia vai tomar muito tempo, Leva né? muito tempo, né? Sim. Mas no caso dele, ele usa de seringa, acho que são 3 ou 4. Uhum. Aí você imagina Geralmente, ter que... sim. Mas hoje, pelo menos algumas já vêm calibradas da maioria das marcas de fábrica, né? Isso ajuda muito. Ela Hoje, tem pré... Como é que diz? Já é pré-cadastrado? Isso. Aí você só confere. Minha própria bom, quando eu coloco a seringa, ele já coloca qual que é a marca e já. Ah, legal. Sim. Então facilita muito. Porque eu também trabalho entre 2 a 4 bombas, assim, então realmente precisa. Tá tudo bem calibradinho. E no caso desses animais pequenos, a TIV é mais segura? Ou tem uma eficiência melhor? Então, eu acho que vai muito do que você sabe fazer. O básico bem feito funciona muito bem, né? Então, tanto a inalatória quanto a ativa. O que eu vejo hoje é que muitas pessoas que não sabem anestesiar silvestres recorrem muito para a inalatória porque é mais fácil, mas não sabe o que está fazendo. Então, acho que se você sabe o que você está fazendo, independente da técnica, vai funcionar. Eu estou trabalhando muito com TIVA na universidade, porque como lá a gente não tem o vaporizador calibrado, eu não conseguiria publicar meus estudos se fosse com inalatória. Por isso que eu estou fazendo muito trabalho com TIVA, né? Porque eu tenho os equipamentos, então É. é muito mais otimizado, né? E muito mais seguro, enfim. Mas, de modo geral, eu não compro essa briga, assim. Eu acho que as duas são técnicas Não, excelentes. eu pergunto pelo seguinte, porque assim como você citou a questão de saber o que está fazendo, Uhum, né? sim. Por uma questão que não dá para anestesia, quer dizer, dá, não seria o ideal, mas dá. Uhum, Para anestesista anestesiar todas as espécies. O ideal seria que cada um se especializasse com dentro de certeza. uma área, Com certeza. Uhum, né? Porque sim. mercado a gente tem para todo mundo, Concordo. né? Uhum, E eu vejo muito na veterinária a galera meio querendo atirar para tudo que é lado. Isso acaba sim. sendo prejudicial. Com certeza. Com certeza. E eu acho que isso acontece muito, assim, com. Eu acho que com cangato também. Então, pessoa que não tá se especializando nisso e resolve. Ah, eu vou operar isso aqui porque é fácil, vou fazer essa anestesia porque é simples. E acaba fazendo merda, né? Porque acha que se o animal sobreviveu é porque deu certo e a gente sabe que não é bem assim. O animal vai ver 2 semanas depois com insuficiência renal, animal com dor no procedimento e acha que tá tudo bem porque Uhum. tá vivo, né? Então, isso acontece em todas as áreas, infelizmente. Uma das coisas que eu sempre tive como hábito é exatamente cada um do seu quadrado. Uhum, sim, Eu não arrisco. Falei, cara, eu não sei fazer, eu não vou arriscar. com certeza. Sabe? Então, tanto que eu brinco, cara, nem sedativo, nada, tem nada lá na clínica. Por uma questão que se eu precisar fazer, tem muito tempo que eu não faço. Uhum. Então chama Então, quem o risco faz. para o paciente acaba sendo muito maior, Com certeza. né? E é por isso que eu comentei essa questão de você ter o serviço especializado, Uhum, né? Até como você falou, você está fazendo seu mestrado com TIVA em aves, uhum, né? Faz com que o seu serviço seja mais especializado. com certeza. E, obviamente, a gente tem que começar também a valorizar esse esforço, Sim. né? Uhum. Porque não dá pra. Se o cara tá acostumado ali a anestesiar cão, gato, de repente ele resolve que vai anestesiar um coelho. E até o contrário isso, porque já vieram falar comigo várias vezes pra anestesiar cão, gato, da tia, do Uhum, amigo. E assim, não, você anestesia todos esses bichos, você consegue fazer cão e gato. Se anestesia lobo-guará, você consegue fazer cão e gato. Gente, é muito diferente. Muito diferente. Até o próprio cachorro do mato para um cachorro da madame. Eu falo que, pra mim, a variedade de raças que a gente tem em pequenos é quase como se fosse veterinário de silvestres com as espécies. Porque cada uma tem uma particularidade. Assim como eu não acho justo um anestesista de pequenos se meter onde não sabe de silvestres, eu não me meto em pequenos, porque eu não tenho informação nenhuma para isso. Diferente se eu tivesse feito uma residência em uhum. anestesia e ido para silvestres me especializado depois.
Mas na minha vida inteira, desde a graduação, não tive prática nenhuma com pequenos, né? Então, é completamente diferente esse universo, assim. Na minha residência, por exemplo, a gente pegava tanto a parte cirúrgica quanto a anestésica de Silvestres. Foi tudo de Silvestres. Então, eu também não vou me meter na área dos outros. Eu acho que a gente precisa ter E essa noção também. um pós-operatório, dependendo da espécie, vai ser mais complicado? Que eu digo assim, o manejo e a Uhum. manutenção desse. Porque na maioria das vezes acaba ficando internado Sim, pós-cirúrgico, sim. Uhum. né? Sim. A gente tem algumas particularidades que eu acho que seria muito parecido com os braquicefálicos, por exemplo. Uhum, Então, tem alguns animais que a gente tem mais risco, por exemplo, de, de ter ali secreção em glote, secreção traqueal, devido particularidades anatômicas, né? Então, a gente tem hoje raças de coelho que são braquicefálicas, a gente tem porquinho da Índia braquicefálico, então são animais que têm um risco ali pós-operatório muito maior, que não é só também o risco transanestésico, né? Eles precisam uhum. ter um cuidado de monitoramento pós-operatório muito maior. Então, eu diria que tem essas particularidades também desses pets, assim. E até, por exemplo, répteis que a gente tem que manter esse animal numa temperatura adequada, tanto no pré, quanto no trans, quanto no pós-operatório. Esse cuidado com analgesia também. Então, tudo isso precisa ser muito bem monitorado e adequado ao paciente, né? E esse controle de dor do pós-cirúrgico, Uhum. né? Ele também é mais complicado a questão de dose, porque fez o procedimento, ele vai ficar o quê? 2 dias internado. Dependendo do procedimento. Às E aí vezes. depois ele vai ter que ir para casa com medicação. Uhum. Sim. É o É. mais complicado para o responsável, não? Para alguns animais, sim. Eu vejo que para muitas aves, assim, que tem responsável que nem pega no papagaio, por exemplo, que o animal é doido e não dá conta. Então, é, tem um proprietário que tem que levar o animal na clínica para ser medicado, ou alguém ir na clínica, ir na casa do proprietário para medicar, porque realmente não consegue ter nem esse contato, né? Uhum. E tem animais que são doidos, que arranca ponto, que come os pontos, que quer comer a roupa, que quer tudo, né? Então, Eu falo porque outro dia eu estava assistindo, tem uma série da Netflix chamada Animal, uhum, que é um veterinário, e ele trabalhava com grandes, o povo pagava ele com ovo, leite, essas coisas, ele foi chamado para trabalhar numa clínica tipo essas pets com base, uhum, esses trem. E aí chega um cara lá com 2 periquitos australianos, uhum. que tava com problema no olho. E aí o cara era daltônico. E aí tava pingando colírio. Aí o cara disse, tá, mas só um deles tá com problema. E você tá pingando certo? Ele falou, não sei, eu tô pingando nos dois. Meu Deus. Por isso que eu pergunto, porque deve ter essa questão Sim, com essa certeza. complicação Com de. certeza. Porque alguns animais, tranquilo, é mais fácil de você manejar. Sim, tem Mas eu outros que imagino, não. por exemplo, um réptil ou uma serpente, Uhum. alguma coisa, essa medicação pós deve ser mais complicada. Tem animal, por exemplo, principalmente réptil, que geralmente a gente preza por aplicação intramuscular. Aí a pessoa tem que levar cada 2 dias, às vezes todo dia, para ser medicado ou na clínica ou, né, Uhum. alguém ir para casa da pessoa. Porque realmente tem animal que não tem como. A jabuti, por exemplo, vai abrir a boca do seu jabuti de. Cara, a mordida aquilo ali dói pra cacete, Nossa, arranca pedaço. arranca. E não é só jabuti grande, não. De 2 quilos já tenta abrir a boca dele. Se ele não quiser, você não vai conseguir, não. Se você conseguir, me ensina. Porque não é fácil, não. São animais que são complicados, assim, de manejar. Então, acaba que muita coisa a gente tem que fazer injetável mesmo. Uhum. E esse controle de dor pós, você também interfere ou você deixa a cargo do clínico? Eu pergunto por quê. Aí é uma conduta minha. Uhum, Geralmente eu sempre tive por hábito, depois do procedimento cirúrgico, perguntar para o anestesista o que que ele acha que é melhor sim. para eu fazer esse controle de dor do pós. Uhum, sim. Sempre que eu tenho essa abertura, eu prefiro também opinar, né? Porque acaba que a gente tá com muito mais contato nisso de controle de dor, enfim.
Então, na maioria dos colegas que eu presto esse serviço, eles contam com essa minha ajuda nisso. Até a própria reavaliação, né? Porque às vezes a gente passa um tratamento analgésico que não está funcionando, ou então que está demais. Então, o controle de dor ele também precisa ser reavaliado, né? Então, geralmente eu auxilio nesse processo também, né? Né? Pergunto porque, às vezes, dependendo da medicação que se usou no trans, eu vou ter que Sim, selecionar. sim. Até anti-inflamatório. Hoje a gente tem utilizado muito corticoide em bloqueio, por exemplo, para aumentar o tempo de ação nos bloqueios. Então, se eu utilizei no meu bloqueio, eu aviso, olha, não faz anti-inflamatório hoje. Fiz bloqueio com dexametasona, por exemplo. Então, essa conversa ela tem que ter, né? Ela tem que existir, tanto com o pessoal da internação quanto com o clínico. Uhum. Até para eu saber se eu posso fazer, né? Às vezes já foi medicado no dia, vai ter um risco maior ou não. Então, isso sim, a gente sempre tem essa conversa. E você costuma anestesiar sempre nos mesmos locais? Em geral, sim. Eu faço alguns serviços voluntários também no CETAS, por exemplo, Uhum. mas tanto na UNB quanto na Mundo Silvestre. Eu tenho um colega também volante que eu anestesio para ele às vezes. Então, eu presto meu serviço volante como anestesia, mas geralmente eu tenho meus lugares fixos Não, mesmo. eu pergunto porque eu acho legal a gente manter sempre uma mesma equipe, Sim, a conversa é muito porque, melhor, né? não, é o que eu brinco, cara. Minha anestesista, dependendo do jeito que ela olha, eu sei se deu ruim ou não. Sim, isso é verdade, porque quando eu tô. Eu acho que todas as pessoas que eu trabalho, até os próprios residentes, né, da UNB, que cada mês é um diferente no setor de cirurgia, a gente tem que ter uma comunicação. E tem gente que você já sabe olhar e já falar. E eu acho que durante a cirurgia você tem que ter essa comunicação com o cirurgião, senão, né, tanto ele com você quanto você com ele. Tipo, olha, agiliza um pouquinho, não. Às vezes tá difícil ali para vocês, operando, não, relaxa, que tá tranquilo, toma seu tempo. Não precisa, né, se apressar, vai de boa. Porque se a gente não tiver essa comunicação, quem perde é o animal. Uhum. Então, eu gosto de ter essa intimidade para ter essa conversa. Às vezes até para brigar, né? Não, tá puxando bicho, tá bagunçando. Não, você tá. Agiliza aí, tá colocando peso no tórax do bicho, né? Então, Não, é, esse papo eu sei bem como é que é. sim, sim. Tem que ter essa intimidade, senão não tem como. Né, Até com a cara? minha orientadora, quando ela tá operando, é, falam que não sabem como que eu brigo tanto com ela, porque eu fico, não, pelo amor de Deus, olha aqui sua mão nesse. Às vezes tem que colocar, ainda mais pra bicho pequeno, tem que colocar minha mão assim, porque senão o cirurgião esquece que tá esmagando a criatura ali embaixo. Não, eu Então, brinco que a Raquel anestesia pra mim, acho que já vai há 2 anos e pouco. uhum, E, e, é, e, e realmente, assim, dependendo do jeito que ela olha pro monitor, eu já sei se eu tenho que correr ou não. sim, sim, isso é Né? verdade. Porque. E aí é uma preocupação, como você falou, bicho muito pequeno, Uhum, acaba essa comunicação sendo essencial também, com né? certeza, com certeza. Porque até pra você ter intimidade, pra dizer, meu filho, anda aí, É, porque senão vai dar ruim. não, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é justamente tá puxando o animal. Não, você tá não sei o quê. Porque, pensa assim, um rato desse tamanho aqui. Eu tô com meus eletrodos, com a máscara, com a intubação, com tudo aqui. Você tem que operar. Só que o campo Só que você cirúrgico, tem eu tenho um. que ver o bicho. Como é que a gente faz? É brigar o tempo todo. Tá puxando. E às vezes o puxando é assim, subiu a pinça um pouquinho. Já levantou o Porque você animal. levanta o bicho inteiro. É, e aí você tem que reclamar, tem que brigar mesmo, senão não tem como. E como é que você vê que vai progredir essa questão da anestesia silvestre? A própria área Uhum. em si. Então, hoje eu sinto assim que a gente tá muito longe de algumas coisas, mas que ao mesmo tempo a gente está se direcionando muito para isso. Então, eu acho que um dia vai chegar e o profissional de silvestres vai ser profissional de répteis, profissional de aves, de mamíferos. Uhum. Para anestesista ainda vai demorar um pouquinho, mas eu sinto que a gente tem cada vez mais pessoas interessadas em anestesiar silvestres, né? Eu tenho colegas profissionais muito bons de pequenos que anestesiam também silvestres, e aí são pessoas que foram atrás, fizeram residência com tudo, que, né, foram atrás, mas eu vejo cada vez menos profissionais se enfiando onde não conseguem e sem ir atrás de saber, né? Porque é isso que você falou. Ah, se eu não sei tal coisa, eu não vou me meter. Se eu quero me meter, então eu vou atrás de saber antes de fazer merda, né? Uhum. Então eu vejo que isso melhorou muito.
Ainda tem acontecendo, mas eu vejo que as pessoas estão indo atrás de estudar mais, de se especializar mais. Então, a tendência que eu acho é que vai ter cada vez mais anestesistas de silvestres, né? E não generalistas. Isso é bom, né? Isso é ótimo. Igual você falou, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que a gente já está numa área que é muito diversa, então minimizar essa diversidade acaba auxiliando a gente a se aprofundar mais na área, né? Uhum. Bom, pra gente descontrair um pouco. São perguntas rápidas, Tá. tá? Uhum. Qual que é o seu animal favorito? Ixi, não dou conta. Eu vou falar que eu gosto muito de pombos e saruês, porque eu gosto dos que são incompreendidos. Então, pode ser os dois. Eu vi, cara, acho que foi num podcast, Uhum. o cara comentando a respeito de filhote de pombo. Uhum. Foi a viagem mais louca que eu já vi na minha vida. Não vou mentir. Foi a viagem mais louca que eu já vi na minha vida. Que ele disse o seguinte: cachorro geralmente não ataca pombo. Uhum. E você geralmente não vê filhote de pombo. Por quê? E você também não vê enterro de mendigo. É porque o mendigo morre e vira pombo. Como o cachorro é amigo do Meu mendigo. Não ataca... Deus. Cara, foi a viagem mais louca que eu já vi na minha vida. Ai, ai. Tá certo que ele já tava meio alcoolizado. Provavelmente. Qual animal você seria? Fizeram essa pergunta pra mim uma vez e me julgaram com a resposta. Ah, Mas eu gostaria de ser uma topeira. Por quê? Porque é um animal que vive embaixo da terra e ele vive coisas que eu nunca vi, né? Então, assim, eu acho que seria interessante ter essa vivência, sabe? Porque a gente, tudo bem que eu não voo igual uma ave, mas a gente tem acesso, né, a coisas no alto. Então, eu gostaria eles são de muito saber. mais sensoriais, né? São demais. Pelo Então, eu fato de não gostaria de ter enxergar. essa experiência, assim, de sentir o que eles sentem embaixo da terra. Então, gostaria de ser uma topeira. Quais que são os maiores desafios dentro da anestesia de silvestre exótico? Então, a gente já falou disso, né? Mas eu acho que a falta de literatura e uma literatura duvidosa às vezes, a falta de coleguismo, então muita gente tentando passar a perna no seu serviço, apesar de que isso melhorou muito, e às vezes a falta de material também. É um sonho. Aí esse é bem amplo. Vixe, vixe, Maria, um sonho assim. Eu sinto que muitas vezes eu já tô vivendo meu sonho, né? Eu já tô realizando meu sonho, cada vez eu tenho outros. Mas eu tenho vontade de trabalhar em outros países, então fazer, nem que seja voluntariado na África, na Austrália, na África do Sul, né? Na Austrália, no Canadá, então eu gostaria de trabalhar com animais nativos de outros países. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Vixe, Maria. Eu acho que eu gostaria de ter asas para voar. Pode ser característica física? Então pronto. Tem algum filme, desenho ou série que tem algum animal? Você gosta? Pode ser animal Então, mitológico? Como treinar seu dragão. eu ainda não vi o live action. Ah, eu vi, muito bom. Ficou igual, igual, igual. Eu vi o trailer, parece realmente estar bem, bem, bem. O desenho eu já assisti algumas vezes. Eu amo. Tem algum animal que você tem medo? Então, vai parecer contraditório, mas eu tenho medo de barata. Me acostumei com as de Madagascar, mas assim, foi um sufoco, viu? Eu que criei a ideia e eu que tive que sofrer depois, mas E acontece. qual que é a melhor parte de trabalhar com anestesia? Ah, eu acho que tem muitas, mas eu gosto muito dessa. Eu sou um pouco controladora. E eu gosto da ideia de estar controlando aquela situação ali, de Uhum. ter os parâmetros do animal, de depender de mim ali o controle da situação, da analgesia, da inconsciência. Eu gosto de ter essa, esse controle palpável da situação. Então, foi uma das coisas que me fez gostar mais de anestesia do que cirurgia. Uhum. Então, eu sei que a gente não tem controle de tudo das situações, mas eu sei que eu vou poder lidar com aquilo ali. Então, uma coisa meio de doida, mas é isso. E qual que é o maior mito sobre a anestesia de silvestre exótico? Ah, vou dizer que morre mesmo, porque é fraco.
vai morrer, então não tem problema, deixa ali. Eu acho que esse é o maior mito, que as pessoas acham que qualquer silvestre vai morrer se for anestesiado, né? E não é bem assim. E qual dica que você daria para os veterinários que querem seguir na área de silvestre, de anestesia de silvestre? Olha, eu vou dizer que estude muito, né? A gente tem dificuldade de literatura, mas a gente já tem coisas boas. Acompanhe profissionais que já trabalham com isso. Se especialize de fato, faça sua pós, mas também acompanhe pessoas que estão na prática. Mas, assim, para mim, o que para mim mudou minha vida foi fazer a residência em um lugar que eu tinha essa possibilidade de anestesiar os animais. Então, eu acho que a residência realmente me deu um background ali que eu não teria em outro lugar. E para os estudantes que querem Seguir a seguir? área. Faça muitos estágios, estude bastante também, não deixe essa área de lado. Eu acho que as pessoas priorizam muito pela prática e esquecem da teoria, né? Então, associe os dois com muito equilíbrio e também faça seus estágios em universidades públicas, porque a gente consegue colocar muito mais a mão na massa do que em clínica particular, por exemplo. Então, reserve seu tempo para fazer estágio num lugar que atenda silvestres, que você consiga pegar essa rotina. Bom, a temida roleta da Ianca. Ixi. Ai, meu Deus. Eu sempre dou para ler, porque a Ianca sempre bota uns trem complicado. Tá. Pode começar? Pode. Aranha, arranha, rã. Arrã, aranha, aranha. Arranha, aranha. Nem a aranha arranha, rã. Nem a rã arranha, a aranha. A aranha arranha, a rã. A rã, aranha, arranha, a aranha. Nem a aranha arranha, rã. Nem a rã arranha, a aranha. Acho que é A complicado. aranha arranha, rã. A rã arranha, a aranha. Nem a aranha arranha, rã. Nem a rã arranha, aranha. Saiu. Bom, queria agradecer, né? Eu acho que é uma área bastante interessante. Uhum. Como eu te falei, para mim é sempre tudo muito novo, porque eu estou aí mexendo com pequenos há muito tempo. Sim. Então, essa parte de silvestre, para mim é sempre novidade, um monte de coisa. Eu acho que é legal a gente trazer isso Com certeza. para que os estudantes vejam também. São áreas da veterinária que dá para atuar. Com certeza. E os veterinários verem que tem um serviço especializado e que dá para chamar essas pessoas especializadas. Com certeza. Né? Queria agradecer mesmo. Obrigada. Né? Redes sociais, para quem quiser saber mais alguma coisa. Eu tenho Instagram, vet.sofialarroca, com 2 Cs. Inclusive, eu tenho material didático para os estudantes, caso queiram. E é isso, me acompanhem, podem perguntar qualquer coisa e eu estou sempre à disposição. Bom, queria dizer que também aqui que a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, marketing, tem esse estúdio de podcast, tem estúdio com chroma key, então dá para fazer curso, videoaula, dá para fazer bastante coisa e dizer que é isso. E até semana que vem.